nazismo possui muitas características parecidas com o fascismo, só que, porém, possui algumas particularidades. Então, quando nós falamos em nazismo, é uma variação da abreviatura nazi, que nazi vem em relação ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Oficialmente, quando o Partido Nazista é fundado em 1919, ele é fundado como Partido dos Trabalhadores Alemães. Só que posteriormente ele acaba mudando o nome, sendo reformulado em 1921 com o nome, né, de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. As iniciais formavam ali a sigla Nazi. E o principal líder desse partido foi um ex-cabo do exército alemão chamado Adolf Hitler. Então, certamente, quando Hitler ele assume a liderança do movimento nazista, ele acaba, né, implantando todo ali um simbolismo, todo um aparelhamento. Tanto, né, que foi a ideia do Hitler adotar como símbolo do partido nazista a suástica. Então a suástica ela é um símbolo milenar presente em mais de 3.500 civilizações, cujo significado está ligado a movimento, boa sorte, boa fortuna. Tanto, né, que nos países budistas a suástica é associada às pegadas de Buda. Só que dentro, né, do nazismo, a suástica simbolizava movimento, mobilização em torno de um ideal, o ideal, né, de criar a grande Alemanha. Então, além das características típicas do fascismo, as duas particularidades que o nazismo englobava era, primeiro, o antissemitismo, que era praticamente o ódio aos judeus, tanto, né, que o antissemitismo ele está ligado essencialmente a uma série de questões, inclusive, né, foi desenvolvido lá durante o Holocausto todo um aparato para erradicar com os judeus, matar os judeus, e essencialmente nós podemos mencionar também o arianismo. Então, o arianismo era uma crença na qual os povos alemães ou povos germânicos descendiam de um povo superior, uma espécie de Homo sapiens superior. Então, eles acreditavam, né, que os povos arianos eram povos de raça pura ou etnia pura, porque hoje nós não aplicamos mais o termo raça para referir-se a seres humanos. E além dessas duas características, antissemitismo, ódio aos judeus, e arianismo, supremacia racial do povo alemão, nós podemos mencionar as já características convencionais, como o nacionalismo, cujo o significado eu já disse, valorização exacerbada da cultura, símbolos e valores da nação, totalitarismo, concentração de poderes nas mãos do líder da nação, militarismo, investimentos pesados na construção e desenvolvimento de armas, e o expansionismo, né, busca de novos territórios. Tanto que Hitler, né, ele defendia a tese de que todas as comunidades germânicas deveriam ser unificadas para formar a grande Alemanha. Tanto que o nome dessa teoria era Lebensraum, ou espaço vital. Ok? Inicialmente, os nazistas eles tentaram tomar o poder à força. No ano de 1923, os nazistas eles organizaram o golpe da cervejaria. Então eles tentaram tomar o poder, só que, porém, essa tentativa de golpe ela fracassou. Posteriormente, os envolvidos foram julgados e Hitler, né, que era o líder do movimento, praticamente o cabeça, ele foi acusado de traição, cujo, né, praticamente destino deveria ser a morte. Só que, porém, Hitler, durante o julgamento, ele dispensou o advogado e ele mesmo se defendeu. Então, como ele tinha ali uma grande articulação, ele tinha ali o dom da retórica, ele conseguiu reverter a situação e sair desse julgamento com
a moral praticamente lá em cima e com o prestígio político recuperado. Então ele foi condenado a 1 ano de prisão devido ao seu envolvimento no golpe, e durante esse período ele escreve a base da ideologia nazista, o livro Minha Luta ou Mein Kampf. Entre os anos de 1924 a 1929, o Hitler ele sai da prisão e ele reorganiza o Partido Nazista, só que dessa vez ele viu que a sua abordagem para conquistar o poder deveria ser por meios legais. Tanto, que em 1929 ocorre a crise e o Hitler ele soube explorar muito bem os problemas da crise. Então, praticamente os nazistas eles pegaram o problema da crise, aumentaram as dimensões, ou seja, eles criaram o problema, se ofereceram como a solução para o possível problema. Tanto, que nas eleições de 1930, os nazistas eles conquistam a maioria das cadeiras no parlamento. E com isso, por mais que Hitler não estava ainda ligado essencialmente ao governo, o seu partido já controlava praticamente o parlamento alemão, o Reichstag. Em 1932, Hitler ele participa das eleições presidenciais, só que porém ele é derrotado. Então Hitler ele compete com um grande marechal do exército alemão, o Hindenburg, e no fim das contas ele acaba perdendo. Só que porém acontece que Hitler, por mais que ele tenha perdido politicamente, como o momento de crise era muito favorável a ele, ele soube explorar muito bem esses efeitos nocivos da crise de 29. Então, consequentemente, ele acaba se tornando chanceler, primeiro-ministro. Porque na Alemanha, o presidencialismo alemão, as responsabilidades elas são meio que compartilhadas. Então existe praticamente o presidente, que é o chefe de Estado, e o chanceler, que é o chefe de governo. Então, consideravelmente, o Hitler, quando ele assume o cargo de chanceler, consequentemente, ele começa a promover ali uma série de manobras políticas. Tanto que uma dessas manobras culminou com o incêndio do parlamento alemão, do Reichstag, pelos próprios nazistas, e eles culparam os comunistas. Então, sendo assim, o Hitler ele consegue anular as atividades do Partido Comunista Alemão e, consequentemente, com a morte do presidente Hindenburg, ele assume a presidência da Alemanha. Então, ele funde os cargos de chanceler com o cargo de presidente, e com isso ele assume a liderança alemã. E em 1934, quando Hitler ele acumula essas funções de presidente e chanceler, ele se torna o Führer, o líder supremo da Alemanha. A partir desse momento começa a implantação do Terceiro Império Alemão, ou Terceiro Reich, a ditadura fascista alemã. A característica do Terceiro Reich era um Estado corporativista e personalista, ou seja, tudo estava ligado a Hitler. Ou seja, era um Estado no qual estava juramentado uma obediência absoluta a Hitler. Inclusive uma obediência cega. Fora isso, houve todo ali um aparelhamento do Estado com a criação de órgãos de repressão, a Gestapo, que era a polícia política, e as seções de segurança, que eram as chamadas SS, que eram unidades de perseguição aos opositores. Tanto que posteriormente os campos de concentração eles foram praticamente controlados pela SS, lideradas pelo Heinrich Himmel. Outro ponto marcante do Estado nazista foi a desobediência ao Tratado de Versalhes. Então Hitler ele começa timidamente a rearmar a Alemanha. Fora isso, entra a questão do expansionismo, ou seja, todos aqueles territórios de comunidade alemã que estavam dentro do continente europeu estavam desmembrados, Hitler ele começa a anexar território por território.
Só que até o presente momento, a Liga das Nações não via em Hitler uma potencial ameaça. Então eles davam meio que o sinal verde para que Hitler conquistasse cada uma das áreas de interesse estratégico para o Terceiro Reich. Tanto que dentro dessas anexações nós podemos mencionar a anexação da Áustria, o chamado Anschluss, o que violava inclusive o Tratado de Versalhes, só que a Liga das Nações se fez de cega mais uma vez, a região dos Sudetos, a Tchecoslováquia e o território de Danzig. E fora isso, né, esperava-se, né, que Adolf Hitler consideravelmente não anexasse mais nada, mais nenhuma parcela da Europa dentro do território. Só que, porém, em 1º de setembro de 1939, ele invade a Polônia. E, consequentemente, a França e a Inglaterra socorrem a Polônia, declarando guerra à Alemanha nazista. A partir desse ponto, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Essa aula ela foi um pouquinho extensa, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.